professores podem ficar na lateral aí, ó. Isso. Quem for falar pode pegar o microfone. Pode pegar, Sheila. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Sexta-feira não foi um dia comum, não foi uma sexta-feira comum. Foi o dia dos professores. E desde que começou a pandemia, o ano passado, em março do ano passado, algumas profissões, elas ficaram muito mais evidentes. Elas começaram a brilhar muito mais do que elas já brilhavam. Médicos, enfermeiros e os professores. A educação nesse país, ela ficou numa situação muito delicada. E os professores, eles tiveram que se adaptar, assim como os alunos, de uma forma muito rápida, para que eles não perdessem conteúdo, não perdessem qualidade. Foi muita dificuldade, mas eles conseguiram vencer. Estão conseguindo vencer, porque a pandemia ainda não acabou. E se o seu filho sabe ler, escrever, se ele está na escola, se mesmo em meio às dificuldades que se encontram por conta de conexão e isso, aquilo, outro, mas ele ainda continua ali, é porque existe um professor por trás dele, ali incentivando, apoiando, dando força para que ele não desista. E aqui na nossa igreja, nós temos os nossos professores também. Pastor Júnior, que é nosso professor no grupo de teologia, que eu tenho a honra de participar. A Isabel, professora de dança. E a Jéssica, a professora da escolinha. Se os filhos de vocês, enquanto a gente está aqui no culto, estão lá em cima, brincando, aprendendo, louvando, ela está cuidando, a Isabel está ajudando. Se nós aqui de terça-feira nos dispomos a vir para a sala de aula para aprender mais da palavra do Senhor, é porque o pastor Júnior, ele deixa um tempo do dia dele reservado para preparar a aula para a gente, para nos ensinar como a gente procura as coisas aqui, como a gente lê, como a gente medita. E é fundamental para um cristão saber da palavra de Deus. Sem ela, a gente não consegue prosseguir. Então, em nome do grupo de teologia, eu fui incumbida pela tarefa muito honrosa de homenagear você, pastor. Pastor, você é um professor dedicado. Você é um professor empenhado. Você é um professor bravo. Ele briga com a gente, ele pega no nosso pé quando junta eu e a pastora e fica falando demais na sala. Quando a gente fica fazendo bagunça, ele fala: gente, vamos voltar para cá, vamos voltar para o tema. É assim que ele faz. Né, irmã Odete? Ele é assim. Mas ele é uma pessoa muito disposta. Se a gente tem qualquer dúvida, ele está ali para esclarecer, ele está ali para ajudar. Ele é um homem de Deus, ele é um ser humano como nós, que ele está aqui nessa terra para aprender cada dia mais e nos transmitir o conhecimento dele. Obrigada por tudo, pastor. Que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, não só no teu ministério, mas também na tua vida como professor. Que os teus alunos, eles reconheçam o teu valor sempre. E que eles sejam gratos por toda a tua dedicação a eles e ao reino do Senhor. Eu quero deixar um pequeno trecho de um poema, de um dos grandes poetas da atualidade, Braulio Bessa, onde ele fala o seguinte: era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador,
transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida com livros e giz na mão. Nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Parabéns, pastor. Parabéns, Isabel. Parabéns, Jéssica. Porque quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Isso é muito importante. Você pode aplaudir? A paz do Senhor, igreja. A gente veio fazer uma homenagem para nossa professora Jéssica, porque a gente ama muito ela. Sim. Aqui fica o meu recado. Nosso recado. Por tudo. Muito obrigado pelo que foi ensinado por você, minha professora. Amém. A gente vai do Ministério de Dança, vamos fazer uma homenagem para Isabel, a nossa líder. Bel, sua vida nos inspira e nos faz buscar a face do Senhor. Louvamos com todo o nosso coração pela sua vida, pela amiga que és, nossa líder, intercessora, sempre tão cheia de graça e de uma palavra amiga, de ânimo e de força. Mulher sábia e cheia de virtudes do Senhor. Sua vida é um exemplo e isso é motivo de grande celebração ao nosso Deus. Aquele que te formou, te moldou, te restaurou, te salvou e tem feito grandes coisas, verdadeiros milagres em sua vida. Rendemos ao Senhor muitos louvores, pois és muito preciosa, e oramos a Ele para que continue te abençoando, que esteja a direcionar nosso cada sonho, cada projeto, para que sua boa, perfeita e agradável vontade. Desculpa. Eu só quero agradecer ela também pelo cuidado que ela teve com os meus filhos. E, querendo ou não, ela ensinou muita coisa. E é hoje que eles amam e adoram e não largam dela. Então, eu quero agradecer. E agora eu vou ler um versículo para todos os professores daqui, que está em Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou protegendo para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Feliz Dia dos Professores! Agora eles serão presenteados pela dedicação. Gente, foi muito difícil guardar esse segredo, porque eles falaram, pastora, não fala. E eu não falei. Vocês podem aplaudir mais uma vez? Parabéns, né, a todos os professores. Eu quero chamar rapidinho as crianças, todas as crianças, rapidinho. Agora nós vamos ficar lá com a professora Jéssica. Vamos orar, igreja, pelas crianças? Tem mais uma ali, peraí. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Jesus, nós te apresentamos essas crianças, Senhor, que vão subir. Senhor, que elas venham aprender da Tua palavra e não somente aprender, mas que elas venham guardar pela uma vida toda, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, estejam com elas, abrindo a mente, dando entendimento e sabedoria, Senhor, da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós venhamos fechar a nossa boca, que nós venhamos resistir ao diabo, que nós não venhamos ser acusador, porque o diabo é acusador. E quando você acusa e faz fofoca, você está tomando o quê? O cargo do diabo. É isso que você quer? Ser um fofoqueiro, um linguarudo? Está completamente errado. Nós precisamos realmente nos impor como servos cristãos, filhos de Deus. A mentira é para poder trazer o engano, é para poder trazer uma maquiagem. Nós estamos aí há poucos dias, hoje, que dia que é hoje?
17. Daqui 23, 24 dias é dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, qual é o que se comemora? Aí, eu sabia? Meu Deus do céu, que Halloween! Quem foi que te disse que é Halloween? Dia 31 é o dia da reforma, o dia do protestantismo. Só que o diabo, ele criou a festa de Halloween, sabe para quê? Para ofuscar as pessoas. Um certo dia, um padre chamado John Hus, ele se levanta e começa a pegar os pergaminhos e começa a estudar e começa a ver que tudo aquilo que Roma estava fazendo era errado, que vender indulgências para poder realmente os pecados serem perdoados era algo errado, que aquilo não era certo. E quando ele foi falar, quando ele estava ali interpretando e escrevendo da maneira correta tudo que era para ser dito, o que Roma faz? Mata. E ele, preso em uma madeira, ele diz: hoje vocês me matam, mas amanhã nascerá um cisne que vocês não vão conseguir calar a boca dele. E num dia 31 de novembro, Martim Lutero, ele coloca nos portões de um castelo na Alemanha, em Wittenberg, as suas 95 teses, e ele estabelece os 4 solos que somente Cristo salva, que a glória é somente a Deus, que somente a palavra pode trazer transformação. E ele mostra para nós que esse dia foi marcado para que nós viéssemos protestar contra o erro que estavam tentando ensinar. Aí o diabo vem e cria o que? O dia de Halloween. Sabe para quê? Para ofuscar a visão de muitas pessoas que não sabiam, como você que diz que é o dia de Halloween, no dia 31. Está errado, porque quem comemora Halloween comemora uma festa do diabo e não uma festa de Cristo. Quem participa disso está deixando o próprio diabo entrar na sua vida. É uma prática completamente errônea. E tudo isso é por quê? Porque falta princípios. Porque às vezes nós somos levados a uma solidão e deixamos essa solidão nos matar, ofuscar a visão da glória de Deus em nossas vidas, quando nós deveríamos realmente buscar em Deus forças para sermos preparados para os dias maus. Porque Deus, Ele nunca mentiu para mim e para você. Ele nunca falou: a partir do momento que vocês me seguirem, a partir do momento que vocês me aceitarem como Salvador, vocês vão viver um mar de rosas. Ele não falou isso. Ele falou para mim e para você: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, eu e você, a Bíblia também diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, quando você é levado ao secreto, é para você conversar com Deus. Quando você é levado ao secreto, é para você realmente entender que quando você passa por alguns processos, como Jeremias falou, e eu vi o oleiro colocar na roda o barro. E quando nós vemos roda, por exemplo, vou aqui confabular com você. Quando você vê uma roda gigante, quando você entra na roda gigante ali com a sua esposa, para você namorar lá em cima, no alto, ela não quer entrar porque ela tem medo de altura. Aí o que acontece? Você sabe que a roda ela gira. Se você entrou embaixo, daqui a alguns minutos você vai estar onde? Mas quando você está em cima, o que acontece lá embaixo? Tem outras pessoas entrando. Só que eu não posso deixar o orgulho, quando eu estou lá em cima, fazer com que eu venha realmente me achar melhor do que outros. Quando eu estou lá em cima, eu tenho que estender as minhas mãos e ajudar aquele que está fraco, aquele que está começando, aquele que está iniciando. E por isso que eu falo que nós precisamos mudar as nossas atitudes como cristãos, parar de apontar, parar de usar a nossa boca para fofocar, para entrar em contendas com outras pessoas que realmente não têm a visão de Cristo na vida delas, que a única coisa que querem realmente é trazer confusão dentro de um ambiente saudável onde Jesus está, onde o Espírito Santo está. Por isso nós precisamos entender que existem altos e baixos na nossa vida, e o barro, ele começa
a ter forma no momento que ele é colocado na roda. E quando ele é colocado na roda, eu começo a ver que é uma etapa ministerial em nossas vidas, uma etapa que Deus ele preparou para que nós pudéssemos ser moldados, e é o próprio oleiro que ele dá a velocidade. A minha avó, ela tinha uma máquina de costura, daquelas bem antigas, que ela precisava lá no pé dar a velocidade, né? Conforme ela ia costurando, ela ia balançando o seu pé ali, daí quando ela queria que costurasse mais rápido, ela acelerava mais rápido, e aquilo ia girando muito mais rápido. Assim o oleiro também, ele tem ali no seu pé, ali também, um pedal, aonde ele determina a velocidade daquela roda. Quando eu e você estamos a sós com Deus, e realmente buscamos a tua presença, Deus ele fala para mim e para você: eu tenho promessas estabelecidas sobre a sua vida. Só que para essas promessas se cumprirem, vai depender de quem? De Deus? Não, vai depender de você. Sabe por quê? Porque quando você se firma no propósito de Deus, e você busca a Deus verdadeiramente de todo o teu coração, de todo o entendimento, ele começa a acelerar o pé, a roda começa a girar mais rápido, e você vai ficando preparado para poder viver a sua promessa. Só que enquanto você patinar no erro, no pecado, Deus, ele também segura, ele freia. Por quê? Porque ele sabe que você ainda não está preparado, e ele não quer te deixar pronto, porque se ele te deixar pronto, você vai quebrar, é você que vai ser ferido. E por isso ele te prepara para devagar, para que você venha realmente ser lapidado conforme a sua vontade, que você venha ser moldado conforme ele quer. Só que após você ser colocado na roda, você começa a ter forma, e depois que você se formou, o vaso está pronto. O vaso ele precisa secar. E ele precisa secar aonde? Na sombra. Pastor, mas eu aprendi que já se coloca dentro do forno. Não. Primeiro, o vaso ele precisa secar na sombra. É como uma laje. Quando você enche uma laje, você tem que molhá-la. Por quê? Porque senão ela dá trincas, rachaduras. O vaso, depois que o oleiro faz também, que ele está lá na roda, ele preparou o vaso, ficou pronto do jeito que ele queria, ele coloca o vaso aonde? Na sombra. Porque ele precisa ter o quê? Um tempo de descanso, para que ele possa ganhar resistência para ir ao forno. E às vezes nós queremos acelerar o processo de Deus em nossas vidas, por isso nós nos machucamos, por isso nós somos feridos, choramos, abandonamos o barco, porque nós pulamos etapas, nós aceleramos, não soubemos esperar para viver as promessas de Deus. E esse momento é um período de proteção do Senhor na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, versículos de número 5 até o 9. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, versículos 5 a 9, está escrito assim a palavra do Senhor: que pelo poder de Deus sois protegidos mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha que maravilhoso. Deus ele está falando aqui: no momento que você está pronto, eu te guardo, eu te protejo. Você vai ser provado.
Só que essa provação, ela não vai trazer destruição. Essa provação, eu estou querendo mostrar para você que em meio a esta provação, quando você realmente está pronto, eu quero te proteger, eu quero te colocar em lugar de gozo, em lugar de refrigério. Eu quero fazer com que você venha viver as suas bênçãos. Eu quero fazer com que você não venha ser machucado, que você não venha ser ferido. Eu quero fazer com que você permaneça de pé. Olha que maravilhoso que Deus está falando conosco. Ele está dizendo para mim e para você: você passa por um preparo, você é escolhido por mim. Eu começo a peneirar você para tirar as pedras, para tirar as raízes, para tirar os galhos secos. Eu te umedecido com a minha palavra, para que você realmente venha ser preparado em uma roda, um vaso perfeito, e quando estiver pronto, eu te coloco em sombra, para que você possa gozar de alegria, porque você será provado ainda uma vez mais, para que você possa receber o seu galardão, para que você possa receber a sua premiação. Então, ou seja, antes mesmo de você ser provado, Deus te guarda, Deus ele te esconde. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim, só que não é dessa maneira. Quando Deus vê que você está preparado, Ele fala: espera um pouquinho, porque agora chegou um momento aonde eu quero proteger você. Eu quero proteger você dos teus inimigos. Eu quero proteger você daqueles que se levantam contra a sua vida, contra o teu chamado, contra a tua existência. Eu quero te guardar. Você vai ser provado, sim, porque as pessoas não ficarão felizes com aquilo que eu te dei. As pessoas não ficarão alegres com o chamado estabelecido que eu dei para você. E por isso eu quero te guardar. Por isso o salmista, lá no Salmo 91, ele diz que Deus esconde aonde? Esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus. Ou seja, quando Ele te esconde na sombra das tuas asas, Ele está dizendo: filho, eu quero trazer um refrigério. O mundo lá fora pode se levantar contra você, o mundo pode tacar flechas, pode tacar dardos, mas nenhum vai te atingir, porque você está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus, o Todo-Poderoso de Israel. Aleluias! Por isso eu tenho que me alegrar, porque eu sei que esse momento é um momento que eu preciso passar protegido por Deus, porque após a proteção eu vou ser levado ao fogo. Assim é o vaso. Quando ele passa pelo último processo, ele é levado ao fogo. E quando ele é levado ao fogo, é um momento realmente de dificuldade, porque o fogo ele é aquecido de uma forma gigantesca. Ou o vaso aguenta ou o vaso estoura, ou o vaso explode no meio do fogo. Porque se ele não tiver um preparo realmente bom, ele vai ser destruído, ele vai ser consumido pelo fogo. Lá em 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 11 ao 14, diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está pronto, posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Olha só o que Deus está falando. Você passará pelo fogo, e quando você passar pelo fogo, as suas obras serão provadas, e elas se manifestarão. Você já colocou uma madeira no fogo? O que acontece com ela? Ela se consome. Se você coloca um pedaço de palha em um fogo, o que acontece? Ele é consumido. Se você coloca um pedaço de feno no fogo, o que acontece? Ele é consumido. Mas se você coloca ouro no fogo, o que acontece com o ouro? As impurezas saem e ele reluz muito mais, ele brilha muito mais. Se você coloca prata, o que acontece? Ela brilha de uma forma sobrenatural, aonde reflete
a sua imagem, onde reflete algo novo a ser vivido. Quando você coloca a pedra preciosa no fogo, todas as impurezas saem e ela começa a brilhar, porque ela se torna um diamante bonito, polido por Deus. Assim é você. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim, ó: você é um diamante diante de Deus. Eu gosto de confabular isso, para que você entenda. Quanto custa um lápis? Quanto? Quanto custa um diamante? Que seja. Se o lápis custa R$1,50, um diamante custa R$1,5 milhão, é uma diferença muito grande, sim ou não? Mas você sabia que os dois são feitos do grafite? E por que que o lápis é tão barato e o diamante é tão caro? É porque o grafite ele é extraído de superfícies terrenas. O diamante ele já fica a 18, 20, 30 metros de profundidade da terra, onde pedras, barro, areia, calcário e outras substâncias começam a gerar uma grande pressão nesse grafite que está lá embaixo, e essa pressão começa a fazer com que ele venha se tornar um diamante forte, resistente e bonito e caro a ser vendido. E às vezes nós não entendemos. Às vezes qualquer lutinha, qualquer ventinho me tira do foco, me tira da presença de Deus, porque eu sou um grafite, eu sou um lápis de escrever, custa R$1,50. Mas quando eu suporto realmente o peso, quando eu suporto a pressão que está sobre os meus lombos, e eu permaneço olhando para Cristo, eu falo: Senhor é meu alvo, eu quero te alcançar, eu quero a salvação, eu não vou resvalar os meus pés nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu alvo é Cristo. E você começa a ver o penado da morte passar para querer cortar suas pernas, você pula. Quando ele passa para querer cortar o seu pescoço, você abaixa. Quando ele vem querer acertar a sua barriga, você faz assim, e você não consegue ser atingido pela morte. Sabe por quê? Porque você começa a se tornar uma pessoa resistente, porque você tem um alvo e você está num caminho aonde Jesus abriu uma porta para você e falou: entre nessa porta, porque eu te conduzirei, eu não te abandonarei em momento nenhum, porque ainda que passes pelo vale da sombra de morte, não temerás mal algum, porque eu sou contigo, a minha vara e o meu cajado te consolam, porque você vai habitar na minha casa por longos dias, diz o Senhor. Aleluia. Ei, entenda o propósito de Deus na sua vida. Ei, seja provado, mas saiba que há um galardão preparado para você ali na frente, a ser vivido por Cristo. Não desanime do seu chamado, porque quanto mais o fogo aquece dentro da olaria, dentro daquela fornalha, o vaso ele começa a ficar mais bonito, o vaso começa a ficar mais lindo. Ah, você não está entendendo. O Espírito Santo está querendo te aquecer. O Espírito Santo está querendo fazer com que um fogo consumidor esteja dentro de você esta noite. E quanto mais esse fogo aquecer, mais bonito, mais bonita você vai ficar, porque você vai reluzir a glória de Deus onde você estiver, aonde você andar, porque você começa a se tornar um vaso muito mais forte. Tem que ter fogo. Tem que realmente ter alegria. É como um casamento. Se não tiver fogo, apaga. Você que é casado precisa realmente fazer a diferença, porque senão apaga, morre. Você já viu um casamento frio sobreviver? Você já viu um casamento morno ter alegria? Não tem como. Fica feio. A discórdia, as brigas, contendas. Mas o fogo, ele aquece e deixa mais alegre, mais bonito, mais forte, fortalecido. E nesse momento
que o fogo ele vem no vaso para ele ficar realmente da maneira que o oleiro queria, todo o restinho de impureza some. O que o Espírito Santo está querendo dizer para mim e para você: eu quero descer com o meu fogo, e todo o restinho de impureza que está nesse vaso eu quero tirar da sua vida. Só que para isso acontecer é necessário eu aquietar a minha alma em Deus. É necessário eu realmente guardar o meu coração em Cristo. É necessário eu ser quebrado no momento da formação, porque eu ainda não estou bom, não estou preparado. É necessário realmente ver o oleiro trabalhando com paciência e buscando a sua vontade, porque é isso que nós precisamos. Deus, eu sou barro em tuas mãos, tu és o oleiro. Então eu quero que o Senhor busque a sua vontade na minha vida. Será que você já parou para falar isso para Deus? Ou você está dizendo para Deus: Deus, eu quero que a minha vontade seja feita, então cumpra em mim o meu querer. Estamos errados, porque se nós somos o barro nas mãos do oleiro, é a vontade dele, nós iremos ser moldados conforme a vontade dele, não conforme a nossa. Mas nós às vezes começamos a relutar com Deus, e começamos a falar para Deus: Deus, ei, a velocidade está muito forte. Deus, a velocidade está lenta demais. Deus, começa a rodar de uma maneira que a peça ela seja moldada conforme o meu querer. Está errado. Nós temos que deixar Deus nos moldar. Nós temos que deixar Deus realmente estabelecer os teus planos sobre as nossas vidas. E quando nós não deixamos, quando nós queremos controlar Deus, a desobediência ela acaba gerando defeitos, e ficamos defeituosos, porque desobedecemos a Deus, e o defeito nos quebra. Sabe por quê? Para sermos moldados novamente. E por isso que essa noite Deus está querendo quebrantar os nossos corações, porque às vezes nós entramos na presença do Senhor abatidos, tristes, angustiados, machucados, feridos, oprimidos. Mas Deus está falando: filhos, esses defeitos, se vocês colocarem em minha mão, eu vou quebrar cada um deles, eu vou destruir cada um deles, e eu vou lançar fora toda a impureza, para fazer de você uma peça linda, bonita, moldável e cheia da minha graça, cheia da minha unção. Nenhum vaso, por qualquer forma que seja, ele não tem a utilidade. Todo vaso tem utilidade, e a sua utilidade é para ser levado a provações, sim, as provações do fogo, porque o oleiro sabe que as provações que nós suportamos, o próprio Senhor Jesus fala lá em 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação ou provação alguma que não podeis suportar. Deus não nos dá a prova além das nossas forças, ou seja, Ele nos prova conforme aquilo que nós conseguimos. E quem leva a vida longe do forno de Cristo perde as bênçãos. Então essa noite Deus está chamando para você ficar na presença, perto do forno, porque Ele quer te moldar, Ele quer te mudar, Ele quer fazer de você um vaso lindo, bonito e vistoso, para que as pessoas possam olhar para você e falar: eu quero ser igual a você, eu quero realmente refletir aquilo que você reflete, eu quero que a glória de Deus esteja sobre mim igual está sobre a sua vida. Só que para isso você precisa passar por esses processos. Quem aqui quer passar por esses processos aqui essa noite? Coloque-se de pé comigo então, em nome de Jesus. Outro dia eu termino a mensagem, amém? Às vezes, como foi ministrado aqui na quarta-feira, os nossos olhos estão nas riquezas dos ímpios, e os nossos pés acabam se resvalando dos caminhos do Senhor, porque estamos longe de Cristo.
E às vezes falamos: Deus, por que o ímpio tem isso? Por que o ímpio tem aquilo? E eu não. Porque com eles não acontecem nada. Até na sua morte são abençoados. Só que Deus, Ele fala para mim e para você: e você é diferente nas mãos de Deus. E às vezes nós não vivemos as riquezas de Deus em nossas vidas, porque nós vivemos uma vida em desobediência. E a desobediência não gera promessa, mas a obediência, ela faz a promessa ser gerada, ela faz a promessa crescer. O vaso, o barro, melhor dizendo, ele nada pode fazer nas mãos do oleiro. Quando Jeremias ele explica sobre, quando Deus explica a Jeremias sobre o barro na casa do oleiro, para ele descer e observar, Deus estava querendo mostrar para ele: assim é o meu povo, Jeremias, um povo duro,